Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 8. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele sempre usou as parábolas para explicar o que parecia ser complicado, ou então o que os homens complicavam. Jesus ia lá e com uma parábola simplificava tudo. Você vê como é que Jesus nos ama, como é que Jesus me ama. Desde muito tempo já está pensando em mim, que eu sou um cara que precisa da coisa bem assim, bem simples para ser explicado. Coisas complexas já não. Quem é mais ou menos assim? Eu preciso das coisas bem simples para entender. Às vezes as coisas complexas a gente tem uma dificuldadezinha. Você que não tem, glória a Deus pela sua vida. Mas assim, Deus pensa em todo mundo e mandou Jesus para falar através de parábolas, falar de coisas simples. O que o homem está tentando complicar, tenta complexar, vem o Evangelho de uma maneira simples, simplifica para que todos possam alcançar. A parábola torna a palavra acessível a todo o coração e a toda a mente. De uma maneira simples, assim, nós também já ouvimos falar que o nosso cérebro, até mais quando nós somos crianças, né, quando somos adolescentes, é uma esponja. Cérebro é uma esponja significa o quê? Que tudo aquilo que a gente ouve, a gente absorve, tudo aquilo que a gente vê numa televisão, a gente vê no computador, vê no noticiário, ou então ouve o pai falando, ouve a mãe falando, ouve alguém perto falando, nós absorvemos. Assim como nós absorvemos tudo à nossa volta, o nosso coração também absorve muitas coisas à nossa volta. Não sei se você já ouviu alguma coisa e seu coração se entristeceu na hora. O coração do homem ele é um solo a ser cultivado. A palavra diz, né, a parábola do semeador, que um homem foi e começou a semear. Algumas coisas caíram no caminho, outras coisas caíram em terra seca, outras caíram em terra de espinhos, outras caíram em terra boa. E a palavra de Deus tem sido ministrada a nós. A palavra de Deus tem sido, vamos dizer assim, jogada no solo que é o nosso coração. E como nós vamos absorver isso? Devemos cuidar do nosso coração, porque dele entram muitas coisas. Muitas notícias ruins, mas também devemos tomar cuidado de como as coisas saem do nosso coração. O que entra, às vezes a gente não consegue controlar. Você não consegue controlar o que os outros estão falando, você não consegue controlar o mundo à sua volta, mas você consegue controlar e você consegue administrar como sai do seu coração uma coisa. Como é que ela tem saído do nosso coração? A palavra de Deus não é diferente, ela entra no nosso coração de uma maneira. E como ela tem saído do nosso coração? Num jeito mais simples de dizer, como a palavra que tem sido ministrada a você tem causado a diferença nas pessoas que estão ao seu redor. Tem causado a diferença na sua vida. A palavra de Deus não sai de mim porque eu não preciso dela, então eu passo para outra pessoa. Não, ela gera frutos em mim, e esses frutos eu passo para outra pessoa. Amém? Precisamos saber qual solo nós temos oferecido ao Espírito Santo. Nós precisamos saber qual solo nós temos oferecido, não somente quando vem a palavra de Deus, mas quando vem uma crítica. Seu coração, ele precisa estar limpo, ele precisa estar cuidado, precisa estar bem administrado para que o Senhor opere. Então a gente tem que preparar o nosso solo para tudo aquilo que vai vir contra as nossas vidas. A semente vai estar sempre sendo semeada. O que vai fazer com que ela dê frutos é o tipo de solo que ela encontra. Amém? Lá no versículo 5, a gente vê que a palavra, foi lá o semeador a semear, jogou a semente e a semente caiu aonde? No meio do... Amém. Na beira do caminho, lá no versículo 5. À beira do caminho, e a palavra de Deus diz que as aves vieram e comeram aquelas sementes. Eu quero te fazer uma pergunta hoje a respeito do seu coração. Aonde você tem sido roubado? A palavra de Deus, ela vem, semeia sobre a sua vida, e as aves têm roubado. Onde você tem sido roubado? Nas distrações? A falta de expectativa tem roubado aquilo que Deus planta em você? Porque você chegou aqui hoje
a sua expectativa maior não está no que a gente vai comer depois do culto, não é? Mas a sua expectativa, você saiu de casa, você veio para cá, para quê? Para ouvir louvores, para ouvir a palavra de Deus, para ter mais um momento com Deus, um momento de louvor e adoração com seus irmãos, não é? Ou você saiu daqui só porque a sua casa, sei lá, faltou luz, a internet, caiu a internet lá na sua casa e você, vou para a igreja. Está pintando a sua casa, você, está um cheiro de tinta aqui, eu vou para a igreja. Não, você veio aqui com expectativas, não é? E muitas pessoas são roubadas naquilo que Deus vai falar agora para vocês no caminho de casa. Quando vem sem expectativa, quando vem com nada no coração, assim, vamos dizer assim, queimando no seu coração. Não tem nada queimando no seu coração de coisas boas que podem acontecer. É ali, antes de você chegar, antes de você ouvir a palavra de Deus, você já está sendo roubado. Cuide para que a palavra de Deus ministrada à sua vida não fique pelo caminho. Imagine um negócio, se Deus ministra uma palavra para a sua vida, primeiro, já tem importância o que ele vai falar. Segundo, você já tem importância, porque se Deus fala para você, é porque você é importante. Você tem seu valor. Amém? Não permita que os seus sonhos sejam frustrados. Não vou somente para a igreja e lá eu encontro meus amigos, e se Deus falar na minha vida, falou. Não, saia com as expectativas e com a certeza que Deus vai falar na sua vida. E não vai ter ave no caminho que vai roubar aquilo que Deus está querendo plantar em você. Cuidado com as aves, que as aves querem impedir que a palavra chegue a você. Até a palavra de Deus encontrar um coração disposto a ouvir, disposto a ser transformado, encontram aves no caminho. Aves que querem roubar, seja uma influência de alguma amizade, seja pensar que está perdendo tempo, seja pensar que não é essa hora que Deus quer falar. Várias vezes, em vários evangelismos que a gente já foi, a maioria das vezes é essa história. Eu posso até ouvir a palavra de Deus, mas hoje não. Depois. Outro dia eu ouço. Outro dia eu sou muito jovem, sou muito novinho para entrar nessa parada de igreja. Mais tarde, quando eu ficar mais velho, eu entro. Essa é aqueles que deixam que as aves roubem tudo aquilo que Deus está planejando. Rouba que a palavra chegue, rouba a palavra antes que chegue ao seu coração. Segundo, um terreno de pedras. Versículo 6. Versículo 6 diz assim: parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Aí é uma pergunta que eu quero te fazer, mas eu me incluo nessa. Por que nós somos tão secos para a palavra de Deus? A gente não gosta que ninguém seja seco com a gente. Mas, ao contrário, nós somos muito secos, às vezes, com a palavra de Deus. Somos muito frios. A gente é muito calculista. Esse é o problema de muitos cristãos. São muito calculistas diante de Deus. Muito calculista. Para de ser calculista diante de Deus. Perfeccionista demais. Esse é o problema. A gente quer ser muito perfeccionista e deixa de sentir, deixa de ser sensível a Deus. Por que a gente tem sido tão seco? Aonde foi que nós tornamos tão secos espiritualmente que a gente não sente? Exatamente como diz a palavra de Deus. Por que o terreno era seco? Porque havia falta de umidade. Não era um terreno bom. Era um terreno seco, sem vida. Jogaria uma coisa ali e não daria fruto nunca. Porque faltava alguma coisa. Não sai vida de uma terra seca. Te falta, sabe o quê? Umidade. O que seria a umidade? Você poderia tomar uma decisão. Fazer algo que você nunca fez antes. Quem quer que Deus faça em você algo que Ele nunca fez antes na sua vida? Amém. Você quer? Ou você está bom assim? Não. Você quer que Deus faça algo que Ele nunca fez antes? Amém. Talvez você tenha que oferecer algo que você nunca ofereceu antes. De uma maneira como você nunca ofereceu antes. Aí você quer o novo de Deus, mas você não quer fazer nada novo na sua vida. Permita-se crer naquilo que Deus vai fazer. Deixa de ser seco. E outra coisa, a sequidão é esterilidade. A mulher estéril, ela não consegue dar filhos. E um terreno seco é um terreno que não consegue dar frutos. Imagina só se Deus chega com toda a expectativa que Ele tem sobre a sua vida, mas Ele não coloca nada na sua vida para acontecer, justamente por quê? Porque o seu terreno é estéril. Versículo 7. Diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela. E sufocaram as plantas.
O que tem sufocado você, que não tem permitido que cresça coisas boas dentro de você? E a pior coisa que tem é tomar uma decisão na pressão, porque você tem que tomar uma decisão, não é? A melhor coisa que tem é o quê? Você chega, pensa direito, senta com calma, né? Senta com um familiar seu, senta com alguma liderança, senta com alguém que você confie, conversa, chega junto à decisão, você vai lá tranquilamente, toma a decisão. Na hora que a gente está sufocado, o que a gente quer é respirar um pouco, e qual for a opção que permita que a gente respire um pouco, para a gente já está valendo. E o que tem sufocado a sua vida? Engraçado que a gente está vendo aqui que esse solo é um solo fértil. Deus não fala que pelo caminho que cresceu o espinho, ou então é pelo terreno seco, terreno de pedras, que foi ali que cresceu um espinho. Não, a terra era boa, mas ali cresceram espinhos junto com aquilo que Deus tinha colocado ali, junto com aquele semeador estava semeando. Porque o que Deus plantou na sua vida, os espinhos crescem junto, crescem ao lado, para fazer você sufocar. O que você tem que fazer é pedir a Deus para que arranque esses espinhos. Não se sinta sufocado. Esses espinhos que sufocam é a pressão, tanto a pressão interna quanto a externa. E às vezes a pressão interna é pior do que a externa. Isso às vezes até atrapalha. A interna atrapalha às vezes mais do que a externa. Mas tem pressão de ambos os lados. Outros espinhos que nos sufocam é a insegurança. Você tem que fazer alguma coisa, mas está inseguro para fazer, te sufoca, não sufoca? Outra coisa que nos sufoca é a falta de perdão. Você não perdoar ou você buscar o perdão de outra pessoa, se é uma busca que você não consegue alcançar, te sufoca. Você chega perto dessa pessoa e você vê que tem algo ali incomodando, tem algo que não consegue evoluir, porque a falta de perdão sufoca. Quarto, uma terra boa, uma terra limpa e uma terra fértil. Diz assim o versículo 8. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Boa terra, uma terra limpa e uma terra fértil. Assim que Deus quer o nosso coração. Mas se teu coração tem espinho, peça para que Deus arranque esses espinhos do seu coração. Se teu coração está seco, peça para que Deus inunde a sua terra. Coloque vida de volta à sua terra. E, pelo amor de Deus, não fique pelo caminho. Mas cuide do seu coração. Cuide do seu coração. A palavra, a minha intenção, como líder, como alguém que está pregando aqui todo sábado, lógico, é para que as pessoas cheguem aqui, aceitem Jesus, sejam salvas. Mas a minha palavra é de salvação, mas é também de renovo. Todos os dias, todos os dias. Se eu disser para mim mesmo que estou salvo, não preciso de mais nada, daqui a pouco eu estou perdido, e eu preciso ligar para você orar por mim, para você me ajudar. Essa é uma palavra de renovação. Renovação. Nosso coração está de uma maneira que a palavra vem e vai embora direto, vai para o ralo. Nosso coração vem e não consegue nem crescer, não consegue nem nascer algo novo de Deus. Ou então aquilo que tem nascido tem encontrado espinhos e tem sufocado os planos de Deus para a gente. Chegou a hora de a gente rever o nosso coração. Deus quer tratar o nosso coração para que ele possa frutificar. Deus quer, Deus olha para você e fala assim, tem que frutificar. Não adianta ser uma linda flor se não dá frutos. Aí eu olhei lá na internet, né? A gente está muito de botânica hoje, fui lá, olhei. Cara, as flores mais bonitas, uma das flores mais bonitas é as que não dão frutos. Não adianta ser bonito, não adianta ser o crente de aparência. Você tem que dar frutos. Você tem que dar frutos. Não adianta ser a flor mais bonita. Se você não dá frutos, você serve para nada. Não tem sentido a sua vida. O que você tem frutificado com o que Deus tem te dado? Você fala assim, não tem frutificado em nada. Então, olha, sua vida não acabou, tá? Mas até agora ela não teve sentido. Ah, Davi, você está sendo muito duro comigo. Ah, tem nenhuma criança aqui. Criança que tinha, levaram aqui, que era o Levi.
Dê um sentido à sua vida. Faça a sua vida frutífera. Amém? O nosso coração deve ser o lugar que os sonhos de Deus nascem e dão frutos. Não é um lugar de cemitério de sonhos. Olha para dentro de você. Porque eu estou olhando para dentro de mim. Seu coração tem sido cemitério de sonhos de Deus ou tem sido o lugar que os sonhos nascem e dão frutos? Na questão de ser salvo ou não ser salvo. Na questão de ser salvo ou não ser salvo. Seu coração tem sido cemitério de sonhos, tudo que chega para você, você não consegue dar um passo à frente, ou seu coração está pronto para os planos de Deus, porque vai frutificar.